em que momento que você perdeu o medo da morte, Robson? Aham. E eu falei assim, eu perdi o medo da morte e o medo de morrer quando eu descobri que eu era imortal. Neste Neste episódio, não episódio, foi? para mim, foi o mais importante de Eu todos da minha vida. fiz referência a ele porque você sempre cita assim. E Eu você fala que não... foi tomado de uma emoção muito grande de perceber assim, eu não sou o meu corpo, né? Exato. Não foi isso? Eu morava... Posso contar aqui? Dá tempo? Eu acho que Dá? sim. Eu morava no fundo de uma casa, assim, que a gente chama aqui em Minas Gerais de barracão, em São Paulo é edícula, né? Ridículo, Só é. que eram 2 cômodos só. Então eu tinha um tapete, não tinha cama, e uma prateleira em forma de L que pegava de um lado ao outro, entupida de livro, do chão até o teto, assim. E era um lugar com o pé direito mais alto, assim. E o outro cômodo ficava o fogão e uma mesinha pequena que dava para 2 pessoas e um lugar de pendurar umas panelas ali. Lembro que eu tinha 3 pratos, eu acho que uns 6 talheres, alguma coisa assim. E eu cheguei muito cansado do meu trabalho profissional, da Uzi Minas. Eu trabalhei na Uzi Minas durante acho que Então 6 a não 7 foi depois de anos. aplicar uma técnica, foi que você tinha um cansaço enorme Cansaço. E naquele quando eu momento. estou muito É. cansado, eu saio do corpo com mais facilidade. Uhum. E eu custei associar as duas coisas, né? Quanto maior o cansaço, mais fácil eu saio do Uhum. corpo, né? Aí eu cheguei, meu pai estava em casa, e o pai estava fazendo alguma coisa na cozinha. Eu falei, seu pai, eu vou deitar um pouco, que eu não estou aguentando, que eu tinha dobrado o turno. Tinha assim, de 7 da manhã às 15, das 15 às 23 horas. Então, de alguma maneira, para ganhar um pouco mais, eu dobrei o turno também. Aí eu falei, pai, eu preciso descansar, que eu não aguento. Aí, enquanto isso termina aí, eu vou me deitar um pouco ali no sofá, no tapete. E eu deitei de barriga para baixo, nesta posição assim, com o braço aqui e Ou a seja, cabeça em cima. apoiando a testa no No braço, né? Para o braço. pessoal que não está nos vendo. Até mesmo para eu poder respirar direito, né? Aham. Aí passou algum tempo, eu estou vendo meu braço fazendo isso aqui, ó, suspendendo e baixando. Suspendendo e baixando. Eu falei assim, nossa, O estranho. braço sobre o qual você tinha depositado a cabeça. Exato. Aham. Eu falei assim, como que meu braço está saindo debaixo da minha cabeça se minha cabeça tinha que impedir o braço de sair, o peso da cabeça, né? Aí eu abri o olho, quando eu abri eu estava um pouco afastado do corpo Só o e, tórax, assim. e vi só o braço Aham. movimentando e voltando ao lugar. E via o outro braço lá, Parado. parado no chão, a cabeça no chão. Aí eu levantei, fiz de levantar. Quando eu fiz assim, eu fui no teto e voltei. E fiquei assim uns 30 centímetros do chão, levitando. Eu olhei para De aquilo pé. de pé. Completamente desdobrado nesse É. momento já. E aí eu via o fio de prata saindo de mim e enroscando no corpo físico. Ainda toquei nele assim, falei assim, nossa, Daqui saindo da região entre os olhos, aqui, é. do... Eu falei assim, nossa, ele dá choque. Aí dá um choquezinho bem leve assim, né? E eu falei assim, engraçado. Aquele corpo é meu, mas aquilo ali não sou eu. Se aquilo morrer, eu continuo vivo. Eu não dependo do corpo para continuar vivo. Nesse momento veio uma coisa que os espíritos chamam de exultação intelectual. Uhum. É como se eu tivesse expandido meu pensamento assim, na hora, e falei assim, sou imortal. Eu não posso morrer. Aham. Aquilo ali que morre, eu não. Você teve, sei lá, poderia ser chamado de um momento eureka, um insight, É. né? Um momento assim de uma epifania. Aí eu me lembro que eu ainda fiz uma oração breve mesmo, agradecendo. Eu falei assim, ai Senhor, muito obrigado, porque eu não sou isso que está ali. Então eu sou muito mais, eu não morro. Foi o momento que eu perdi definitivamente o medo de morrer, Você tinha definitivamente. uns 20 anos na altura? Uns 20 e poucos Aham. anos, né? Máximo 22 anos. Aí eu olhei aquilo e aí diante de mim estavam os livros. Eu falei assim, olha, vou tentar ver se eu consigo ler um livro.
E a minha surpresa é que eu conseguia ver tudo que estava dentro dos livros. E Quer aí dizer, mas não em forma de palavras, mas em forma, sei lá, de conteúdo não, mesmo? eu via as palavras, Havia as palavras. escritas, mas não tentei ler naquele Aham. momento. Aí eu só fui passando a olhar e cada livro tinha irradiava uma aura diferente, com cor diferente, formato diferente a aura. Eu falei assim, coisa estranha. Até que meu olhar se deparou com um livro de Kardec, A Gênese, aquele bem antigo que era com a cor alaranjada, a capa dele, bem antigão mesmo. Eu A Gênese, olhei, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo. eu olhei aquilo e cheguei perto. A hora que eu fui andar, eu deslizei e passei por cima do meu corpo e fui tocar no livro. Assim, será que eu consigo pegar o livro, que seja parte extrafísica do livro? A hora que eu pus a mão no livro, eu absorvi o conteúdo dele de uma vez só. Fez assim, eu quase caí para trás assim. Falei, poxa, eu sei o que está escrito em cada palavra, em cada página do livro. Uau. Aí eu falei assim, eu posso ler sem precisar gastar tempo para isso, só tocar. É a psicometria Assim. extrafísica, né? Que você toca no objeto e absorve o que tem naquele objeto. Nisso eu ouvi um barulho na cozinha. Aí eu falei assim, vou ver o que o pai está aprontando. E cheguei e pus a mão na maçaneta da porta. A hora que eu pus a mão, minha mão atravessou a maçaneta e eu fiquei devagarzinho percebendo o que aconteceria com minha mão. Eu falei, eu quero saber o que vai acontecer. E eu sentia uma pressão como se tivesse areia ali. A única palavra que eu sei definir o que ocorreu. É uma pressão como se tudo fosse uma areia, Como que se só era, na verdade, a matéria física, né, a madeira da porta, da o porta. né? A sensação é miolo como se eu estivesse penetrando uma porta de areia. Aí fiz assim, daí a pouco eu falei assim, eu vou tentar passar pela parede. E fazia assim, e parava, a parte do corpo saía, aí voltava de novo, aí eu fechava o olho, né, do corpo espiritual e Entrava um pouquinho no cimento, no concreto, tijolo, sei lá. voltava. E eu falei assim, gente, eu não morro. E mais do que isso, a matéria não é obstáculo para mim. Já ocorreram alguns fenômenos depois disso, eu estou contando resumido. Mas isso me deu uma certeza tão grande de que eu não morro, que o corpo pode voltar, mas eu continuo vivo, que eu acho que até hoje, com todas as internações e desinternações que eu tive, essa certeza nunca saiu de dentro de mim. Então, às vezes o médico fala assim, nossa, você fala da morte com tanta tranquilidade, com tanta naturalidade. Eu falo assim, mas eu não morro, doutor. Eu falo assim, se perder o corpo, eu pego outro na frente. Mas eu continuo vivo. Então, assim, isso aqui é fantástico. Eu tenho absoluta certeza disso.